Olá pessoal do canal Destrancadamente, o que esse acidente então pode nos ensinar, o que a gente pode aprender? Isso olhando como alguém que olha para aprender as coisas e não para criticar e não para ficar especulando sobre nada. Esse é o fundamento desse canal. O que a gente pode aproveitar? Qual é o conhecimento que este acidente nos proporciona? Eu já escrevi já fiz alguns pequenos vídeos sobre isso, mas esse daqui é conclusivo e a gente não fala mais desse. A ideia sempre que existe alguma coisa que saiu fora do planejado, e isto vale para um acidente fatal de avião, isto deve valer para qualquer coisa na nossa vida. A gente precisa ter um método, a gente precisa ter uma maneira de encarar isso, de como usar isso para o bem e não simplesmente ficar falando dele como antigamente se fazia, fazendo fofoca ou simplesmente se amargurando com isso. Então, primeira coisa, primeiro objetivo nosso é deixar claro para todo mundo que voar é alguma coisa de extremamente seguro. Por quê? Porque é um negócio tão, digamos assim, arriscado no sentido de que você vai estar no céu, você vai estar podendo ir para o chão, você vai ter vários graus de liberdade e tal, que ao longo do tempo o que mais se fez foi prover de camadas de segurança esta atividade chamada de voar. Então é como se fosse uma cebola, e isso tudo forma um sistema de segurança. E quando falha o sistema de segurança, novamente, a gente vai fazer o quê? Lessons learned. A gente vai aprender. Tem que esperar chegar lá no fim o relatório do CENIPA. Bom, a conclusão final, técnica, para a aviação, sim. Mas a gente pode fazer tudo isso como um investigador pessoal, né? Usando o nosso conhecimento. Como eu já disse em outros vídeos, eu sou engenheiro, tenho conhecimento de engenharia, tenho um método de pensar de engenharia e de ciência, porque eu também sou professor doutor, então quem é doutor conhece profundamente metodologia científica e tudo mais, né? O fato de ter tirado brevet no mesmo lugar que fez o curso de meteorologia, ter feito um curso aprovado pelo MEC de manutenção. Então, com isso, a gente consegue ter os elementos mais vastos e amplos para poder avaliar o que a gente pode ter de conhecimento, extrair de conhecimento. Então, veja, primeira regra, primeiro conhecimento. Não existe nada que seja tão perfeito que não possa melhorar. Tanto o sistema de segurança aéreo dos Estados Unidos, quanto o sistema de segurança aéreo do Brasil, quanto o sistema de segurança pessoal nosso e assim por diante. Todo o sistema pode ser melhorado. E agora a gente vai usar uma outra base de conhecimento, porque eu tive, conheci profundamente isso e até tenho um curso de sistemas, de gestão de sistemas e sistemas complexos lá na Unicamp. Beleza. Quando a gente vê que todo o sistema pode ser melhorado, primeira coisa importante, 80% dos acidentes aeronáuticos são causados por pessoas. Então, existe uma diferença, e por favor, vamos deixar isso claro, existe uma diferença muito grande, e esse é um grande defeito do brasileiro, em colocar a culpa numa pessoa, e isso não serve para nada, isso é péssimo, e entender que quando a gente diz que existe uma causa humana, significa que o humano responsável, ele teve uma falha que é humana e uma falha
de, por exemplo, formação, uma falha, por exemplo, de informação, uma falha, um desvio, alguma coisa que não permitiu aquele ser humano de exercer a sua capacidade de análise, de pensar em sua plenitude. Então a gente nunca vai buscar culpar ninguém. Primeira lição: não existe culpa, existe causas que a gente tem que buscar para eliminar as causas. Os seres humanos, a não ser que eles tenham mau caráter, e se eles tivessem mau caráter, eles não estariam fazendo parte do sistema, não estaria voando, não estaria na torre de controle, não estaria pilotando nada. Então, eliminando o mau caráter, o desvio de personalidade das pessoas, as pessoas, então, são boas. As pessoas querem acertar. E se elas não acertam, não pode ser culpa delas, certo? Então, o princípio é que todas as pessoas são boas e querem acertar. Se houve uma falha humana, a gente tem que procurar entender o que acarretou essa falha humana. Não é o ser humano, é alguma coisa no processo ou de educação ou de treinamento que fez com que aquela pessoa falhasse. E nesse caso específico, pode ter havido, inclusive, uma sobrecarga de trabalho que acarretou num estresse da pessoa. Ela perdeu a consciência situacional, ela se perdeu, ela ficou zoada, ela ficou mais confusa do que devia, numa profissão em que a assertividade, ou seja, você ser positivo, você ter atitudes positivas dentro das regras, atitudes de prevenção. Existe um calhamaço de livros que você lê, de instruções que você lê. Você tem que estar consciente daquilo 100%. Se alguma coisa te distrair, seja porque você esteja muito cansado, seja porque você estiver estressado, ou porque tomou um remédio que não devia, enfim, alguma coisa que te tirou do seu centro, da sua condição de ser humano, é isto que tem que ser atacado. O que levou a pessoa, é sempre o que levou a pessoa a agir dessa maneira. Porque a pessoa é boa. Então a gente nunca, primeira lição, nunca coloca a culpa na pessoa, mas sim naquilo que levou a pessoa a cometer uma falha, um desvio, enfim, um erro. É aquilo que é culpado, jamais uma pessoa. Repito, a não ser que a pessoa seja um mau elemento, mas aí ele não vai estar nesse sistema aéreo. Ele não consegue entrar. Se entrar, ele cai fora. Inclusive apareceu uns aqui no canal que tirou brevet, mas a gente já tirou fora daqui também. Ele não consegue emprego. O cara é ruim, né? Então não tem como. Em geral, quem trabalha ou na aeronáutica, ou numa empresa, ou já teve algum nível de seleção pelas outras pessoas, trabalha numa universidade, é aluno de uma universidade, enfim, passou por um vestibular, essa pessoa foi selecionada. E nesses lugares não tem como ter alguém assim que seja um criminoso, um psicopata. É muito difícil. Até pode, mas é uma exceção. Nem aviação esquece. Em aviação, se houver, é fora do sistema, digamos assim. Tá certo? Então, primeira lição, jamais colocar o foco, a culpa na pessoa. Por quê? Porque a gente sempre considera que a pessoa, ela não é culpada, mas existe alguma situação, alguma informação que faltou, alguma coisa que aconteceu que levou a pessoa
a cometer aquele tipo de erro. Na primeira lição, eu repeti várias vezes, porque tem que ficar claro, é no que houve o erro, qual é o erro, e não a pessoa é culpada. Quem parte do princípio que a pessoa é culpada já começa errado, tá ok? Então, esta é a primeira lição. Segunda, então, lição, que a gente já falou anteriormente, mas a gente vai reforçar, é que não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Tudo pode ter todo tipo de estudo possível, mas sempre pode ser melhorado. E é assim que é a cultura da aviação. Então, um avião, que é um equipamento, ele sempre pode ser melhorado. E então existe um projeto para o avião poder voar e para ele poder ser homologado e ser vendido. Então, ele começa a ser vendido, só que, digamos assim, o projeto em si não acaba aí. Esse projeto ele vai sendo melhorado. Por quê? Porque a cada incidente, a cada coisa nova que aparecer, a cada coisa que pode ser melhorada, é uma oportunidade de melhoria. Então, terceira grande oportunidade de conhecimento e de aprendizado é que, assim, usar, sempre que houver um desvio, sempre que houver um erro, usar esse desvio, esse erro, como uma oportunidade de conhecimento e de aprendizado, tá certo? A gente vai encerrar dizendo aqui qual é a nossa opinião, qual é o aprendizado que a gente pode tirar disso, qual é o conhecimento que a gente pode tirar disso. Mas eu quero deixar claro nesse vídeo que é o método que é importante. Uma vez que a gente conheça o método, a gente passa a fazer isso de maneira automática. Por que esse método é importante? Porque muita gente acaba ficando frustrado ou com o erro do outro, do piloto, do controlador, e aí ela fala, nossa, se ele errou, eu também errei. Não. A gente tem que buscar a causa, que é o que fez a pessoa errar, o que está te dando essa sensação de erro e o que você pode fazer para melhorar, porque você não é uma pessoa errada, a princípio, eu não te conheço, mas imagino isso, assim como não é uma pessoa errada ninguém que participa de nenhum acidente em lugar nenhum. Algo levou a pessoa a isso. Mesmo que no caso do acidente do caminhão que teve aqui há pouco tempo, triste, a pessoa foi sem carta, foi depois de tomar uns goró, eu não estava no melhor da performance intelectual dela, mental, e ela causou um acidente. A pessoa é culpada? Bom, nesse caso, por ter causado um acidente com morte, sim. Mas a gente não pensa assim. A gente pensa, nossa, o que levou a pessoa a estar dessa maneira? Ela é má? Não necessariamente. Ela podia ter uma angústia, ela podia ter uma decepção muito grande na vida. Quem nunca, né? Quem nunca teve uma situação ruim na vida? E ela respondeu para essa situação ruim dessa maneira. Precisava de dinheiro e foi fazer uma coisa errada. Mas veja, o erro é da coisa, não é da pessoa. Tá ok? Sempre oportunidade, então, de melhoria. Sempre, porque não existe nada perfeito. Se não existe nada perfeito, a gente tem que buscar a perfeição fazendo o quê? Vendo os erros e tentando corrigir as coisas que levam aos seres humanos terem erros. Deu para entender a lógica? Beleza. Então, a grande lição, o grande conhecimento deste acidente e de todos os acidentes, de todos os desvios, de todos os fracassos, de todas as vezes que a gente não ficou bem com a gente ou que os outros não ficaram bem com os outros, é assim, vamos parar para pensar nas causas. E as causas não são, a priori, necessariamente, a primeira causa não é o ser humano. De novo, a não ser que ele tenha um desvio de caráter, desvio de personalidade, uma doença. Normalmente ele não vai estar naquela posição se acontecer isso, tá certo? Então, quando ocorre esse tipo de desvio,
é uma grande oportunidade da gente pensar a gente mesmo que lição pode tirar. E nesse caso, houve uma falha de comunicação muito que provavelmente ou é possível também que tenha havido, de alguma maneira, uma falta de seguir um determinado padrão, uma vez que tudo leva a crer que esta comunicação também não estava seguindo um padrão voltado à segurança, mas estava mais voltado a um padrão seguindo uma rotina que não estava objetivando a segurança lá no fim, mas apenas cumprir o serviço, até porque a pessoa podia estar estressada, faltava gente na torre. Veja, então tem um estresse. E também pode ter acontecido de que, com certeza, foi o helicóptero que bateu no avião, então esse helicóptero estava no lugar errado. Então houve uma falta de atenção, houve uma falta de consciência situacional, provavelmente, daquele piloto. Então isso está todo mundo sujeito, perder a consciência situacional. E aí a gente precisa ter mais atenção no que a gente faz, a gente precisa seguir mais os padrões, porque se ele estivesse seguindo o padrão, provavelmente ele não estaria naquela altura, naquele lugar, naquela hora. Houve a coisa mais importante que a gente sempre fala nesse caso, desses vídeos, né? Quando houver a possibilidade, e mais do que isso, a probabilidade for grande, de haver um incidente que seja, um desvio que seja, e que possa gerar lá no fim um acidente, quando houver esta possibilidade, a gente deve parar. Por que eu digo isso? Porque na empresa, por exemplo, a nossa empresa de engenharia presta serviço para a Petrobras. E a segurança do trabalho lá na Petrobras, e que é derivada da Dupont de Nemur, a Dupont é conhecida como tendo o melhor sistema de segurança do mundo. Lá, a primeira coisa que a gente ensina para todo mundo, e eu falo isso porque eu sou corresponsável como dono da empresa, é assim, ó, na dúvida, pare. Na dúvida, pare. Então, se você está em dúvida, se você está inseguro, pare o que você está fazendo, repense, recomece tudo. Eu acredito que essa ordem, desta maneira, não estava embutida, inculcada, não estava entronizada, não estava fixada na cabeça das pessoas. Então, existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é fazer a coisa certa. Um fez a coisa certa, estava pilotando o helicóptero. O outro fez a coisa certa, estava se comunicando com o helicóptero. Mas não houve preocupação com a eficiência. Foram eficientes, fazer a coisa certa, mas não foram eficazes. O que é eficaz? É fazer a coisa certa. Então eu posso fazer certo as coisas e ser eficiente, e não chegar no resultado que eu tenho que chegar, que é ser eficaz. Então, mesmo que eles tenham sido eficientes, tendo feito certo as coisas, não foram eficazes, ou seja, não evitaram um acidente. É um raciocínio completamente diferente, porque a gente usa isso em empresa, a gente usa isso como gestor de empresa, mas segurança de voo não é gestão de empresa, então eles não se conversam. Segurança de uma obra, segurança de uma indústria, não é segurança de voo, eles não se conversam. Eu consigo conversar porque eu trafego nos dois, em várias, na verdade, em várias atuações, em várias áreas onde a segurança é importante. Então, para a gente, fica sempre a lição de que, na dúvida, pare, tudo pode ser melhorado, não existe sistema perfeito.
E a gente pode levar isso para a nossa vida. Se a gente conseguir levar isso para a nossa vida, a partir do que aconteceu deste e de outros acidentes aeronáuticos, já comentamos no canal, ótimo, valeu a pena. Você não perdeu tempo, eu não perdi tempo, o mundo ganhou, os seus familiares ganharam, todo mundo ganhou. Agora, se entrar por um ouvido e sair pelo outro, a gente não aprendeu nada, não, também vai ter uma segunda, terceira chance. Tomara que tenha, né? Porque o pessoal envolvido lá no acidente do helicóptero com o avião e outros não teve uma segunda chance. Então, ter essa postura de aprendiz, essa humildade para aprender com os erros próprios e dos outros é muito importante. Esta é a grande lição, tá ok? E a gente aprende, não é repetindo os erros, a gente aprende corrigindo os erros e não tem nenhuma vergonha nisso. Admitir que errou, eu, por exemplo, errei nesse vídeo, falei errado 2, 3 palavras, estou admitindo agora, mas também não sou perfeito, mas eu já corrigi, então tá tudo jóia, é isso. Mensagem final, e vou repetir porque é a mais importante, não é a culpa das pessoas, mas o que levou as pessoas a ser culpado que importa. Fica aí um abraço, se inscreva, comente, até a próxima. E eu fiquei feliz de passar um conhecimento que para mim foi tão importante quando eu aprendi. Espero que seja importante para você também. Tchau, tchau, até a próxima.